Esse podcast tem o patrocínio da The Boys Stories, onde estilo é presença. Desde 2017, vestindo homens que sabem o valor de se apresentar bem. Peças com qualidade, com caimento perfeito e que te geram autoridade. Do casual ao social, a The Boys tem a peça ideal para você. Vista-se como protagonista, vista-se de The Boys Story. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Café com Corretor. Hoje eu tenho a honra de dividir a mesa com duas feras do mercado imobiliário. Uma fera do mercado imobiliário local, que já esteve aqui nesse podcast, em outro estúdio, que é o meu amigo Odilon, lá da Remax Nativa. Dessa vez eu acertei a Remax, Odilon? Que Acertou naquela dessa. vez eu errei, né, cara? Verdade, Naquela vez verdade. eu lembro que eu dei essa gafe, mas agora a gente já corrigiu, a gente já melhorou um pouquinho, né? E a gente está aqui com um convidado nacional, ele que veio para um evento que vai acontecer amanhã aqui em Manaus, um evento da Remax também voltado para a bandeira Remax, que é o nosso querido Dário Ferraço. Bem-vindo, Dário. Tudo bem? Tudo ótimo, muito obrigado pelo convite, honrado. E, cara, vai ser um prazer estar aqui. O Dilon, quando me fez a proposta, falou assim: ó, tem um podcast pra gente participar, eu quero que você vá. Eu falei, agora. E aí, depois, quando eu entrei e vi o projeto, fiquei muito feliz, muito honrado com o convite. Obrigado. Obrigado, meu amigo. Eu vou ler aqui o currículo do Dário, porque o Odilon, a turma daqui já conhece, Dário. Você não, preciso te apresentar melhor, tá? O Dário, ele se intitula aqui, eu achei bem legal, cristão casado, pai e empresário. Não apenas vive o mercado imobiliário, mas ele fez parte da transformação do setor em Alphaville. Tem quase 20 anos de mercado imobiliário. Sócio fundador da Remax SF. Sócio regional da Remax. Presta atenção nesse VGV, gente. 5 bilhões em VGV, mais de 240 milhões em VGC, ele inclusive está agiotando nesse momento, coordenador estratégico, desenvolvedor de mais de 50 lançamentos e mais de 5 mil profissionais treinados. Então, se você, meu amigo, quer aprender um pouquinho do que essa mente sabe, esse episódio é para você, beleza? Vamos começar? Bora lá compartilhar o que a gente puder. Boa, meu amigo. Uma hora dá pra gente conseguir destrinchar algumas coisas. Meu amigo, falando aí, eu já estava conversando aqui no off com você, falando sobre a Alphaville, né? Quando você cita desenvolvedor, né? Fez parte do projeto Alphaville São Paulo. E Alphaville São Paulo, né, Odilon, é outro universo totalmente paralelo do que a gente tem em Alphaville Manaus. Eu só acho que são coisas que não tem nada a ver ainda, né? O pouco que tu conheceu, o pouquinho tempo que tu trocou de ideia com essa fera que é o Odilon e que tu viu de Manaus, como é que tu enxerga essas diferenças? O que é que tu enxerga de potencial de valorização em Alphaville e Manaus, ô Dário? Muito bacana. É assim, na verdade, como você mesmo disse, o mercado de Manaus para mim é novo, né? Eu vim Certo. estudando para vir para cá, né? Um Sim, mercado que eu sim. nunca tinha tido em Manaus. Aliás, estou gostando muito da cidade, uma cidade que eu achei muito bonita. Cheguei comentando isso com o de longe Sim. cedo, né? Falei assim, cara, eu gosto muito, sou muito ligado em cores, assim. E a Manaus tem umas cores muito bonitas, um ambiente muito legal. Legal. E então vocês estão de parabéns pela cidade. Mas eu não conheci muito sobre o mercado, né? Sim. Assim, pesquisei um pouco até pela jornada que a gente tem aqui essa semana, mas o que eu vejo de potencial hoje muito forte em Alphaville, Manaus, é porque ainda existe uma jornada de crescimento muito grande pela frente, porque o que vocês têm hoje é um condomínio, é uma micro-região. Certo. Alphaville em São Paulo é praticamente uma cidade, né? Então imagine que Alphaville, o bairro Alphaville, são 12 condomínios denominados Alphaville, do 1 ao 12, Certo. mais os condomínios tamborés, mais outros condomínios horizontais, são 62 condomínios horizontais de casas, todas de altíssimo padrão, e mais de 100 torres verticais. Então é uma cidade mesmo que pulsa o Alphaville. Mas se a gente olhar para o mercado que hoje ele está em plena expansão, como é o mercado de Manaus, e até pelos preços de metro quadrado, né, andei pesquisando um pouquinho, entendendo um pouco, é um mercado que ele ainda vai ser muito atrativo para investidor. Por quê? Porque ainda tem um ganho de valorização muito alto comparado às próprias principais capitais norte e nordeste do que com o sul ainda, né? Então Perfeito. ainda tem um preço muito acessível e que vai valorizar, e isso vai trazer com certeza investimento e crescimento para vocês a médio e longo prazo, com Legal. certeza. Então, Mas eu não sou, perdão, eu não sou não, claro. especialista. Talvez Entendi. O Odilon conheceu o lado de lá também e ele pode falar com mais propriedade do mercado daqui, né, Odilon? Boa, boa. O que que tu Sim. acha, Dylan? Tu concorda, discorda? Antes de falar sobre os projetos Alphavilles, Sim. tanto daqui quanto lá de São Paulo, que eu tive a oportunidade de apresentar através do Dário, né? Através do programa da NCI, que é o novo ciclo imobiliário, eu vou aqui deixar os meus agradecimentos tanto ao Dário quanto ao Fabiano, que é uma honra estar sentado aqui, né? Sabe que o Fabiano é um grande amigo aqui do mercado manauara, é uma pessoa que a gente se fala toda semana, né? Verdade, verdade. E o Dário também é um grande amigo que Deus nos colocou na nossa vida, né? O Dário chegou na nossa vida, eu costumo falar, para bagunçar tudo, né? Mas num bom No bom sentido, sentido. né? Mas para bagunçar, é aquela bagunça, Fabiano, que quando a gente bagunça para arrumar, Sim.
certo? O Dário vem acrescentando muito na nossa vida, né? Eu falo que a Remax trouxe um modelo de negócio para nossa imobiliária muito bem estruturado, muito bem focado ali na educação do corretor. E quando a gente foi para São Paulo no NCI, a gente casou as 2 coisas muito bem, né, Uhum. casou o que a Remax trouxe junto com o que o NCI proporciona, e o Dário tá aqui essa semana juntamente para fazer nossa mentoria, né, para alinhar as coisas de dentro da imobiliária. E eu já falo, para você que não conhece o NCI, ele não tá pagando nada para fazer isso, tá, gente? Vocês acham, né, gente? É, Vocês acham. Tem um mas desconto aí, tem um desconto aí. mas é outro nível de De entrega, de conhecimento, de conhecimento. entrega, vale muito a pena. Você que não conhece o NCI, vale a pena você conhecer. Clica aí no Instagram, Dário Ferraço e NCI, Novo Ciclo Imobiliário, e acompanhe. Falando um pouco mais sobre o Alphaville, eu tive a oportunidade de ir 2 vezes no Alphaville, se eu não me engano, foi em 4 condomínios diferentes, 2 no primeiro e 2 agora no segundo, né. E a última experiência que a gente teve foi algo, assim, extraordinário, que a gente foi no Alphaville dos Famosos, né, onde mora Thiago Nigro, O pessoal da o alta pessoal mesmo. da alta mesmo. Então, são um mercado, muito diferente do que a gente tem aqui em Manaus realmente, Questão né. de maturidade, né? Mais Sim, maduro. sim, É. mais maduro, né. E Alphaville nasceu em São Paulo, né, Uhum. então, lá é o berço do Alphaville, e quando a gente traz isso para Manaus, a gente vê o quanto ainda o Alphaville pode crescer aqui em Manaus, né. Hoje a gente tá falando em Alphaville e a gente tá falando aí, não gosto de trabalhar muito metro quadrado, mas a gente não tem como fugir Sim. disso. A gente trabalha hoje Alphaville 6.500, 7, 8, 9, 10 mil, 12 mil reais o metro quadrado. Lá a gente tá falando de 35, 40, 50 mil reais o metro quadrado, É outro né, patamar, né. 60 mil reais o É, metro tudo, o quadrado. alto luxo tudo depende muito do padrão de acabamento, né, da casa, o Exato. que está investido no imóvel, o alto padrão, o altíssimo padrão, isso importa muito, né? Não é só o tamanho do terreno, é o tamanho da área Não, construída. né, E aí a galera investe pesado, né? A galera é. investe pesado. É outro nível de investimento, É né. outro nível de a gente ver a adega cravada na Na pedra, pedra. É. Mas se né. investe porque tem quem consome, E tem Sim, quem né? consome, né, com ninguém certeza. investe sem não ter que consumir, Ninguém tá mas tiro errado, né. não dá. Mas o Alphaville, a gente vê aqui em Manaus que ainda pode muito ainda, né, pode, e a gente sabe que vai acontecer, porque é uma evolução e uma Como já maturidade, evoluiu, né. sim, é uma Já maturidade evoluiu. normal do mercado, Sim. né, o mercado ele vai se evoluindo, ele vai amadurecendo. Então tem muito chão ainda pra gente percorrer, e isso é muito bom. Com Quando eu certeza. quando eu vejo o mercado de São Paulo, Alphaville ou até outros de Goiânia, assim, eu falo que o alto luxo ainda não chegou em Manaus, Dário. A gente ainda não tem esse metro quadrado, assim, a gente tá ainda é um bebê nesse aspecto, né. O que é maravilhoso pra gente que atua aqui na nossa praça, porque como você falou, o potencial de crescimento, de ganhos, ele existe, ele é real, não é uma lorota. E eu entendo que nos próximos 10 anos, eu acho que a gente vai começar a ver um novo movimento aqui, por tudo que está se promovendo na cidade, tudo que vem acontecer pra gente, né. Ainda pensando na questão do alto padrão, né, que é o foco, né, o que faz como tu criou um processo que você considera ser replicável, que a maioria dos corretores hoje querem ser corretores de alto padrão, né, a internet deu essa glamourizada no nessa parte. O que você considera importante, como dá para replicar o teu conhecimento e você atingir, mesmo que em 2 décadas, né, de trabalho, um VGV de 5 bilhões, né, em vendas. O que que você considera, o que que o NSI ele é voltado para o corretor final, ele é para o dono imobiliário? Como é que tu faz esse jogo para que a gente possa também aplicar esse teu conhecimento? Ah, legal. Vou começar de trás para frente, tá? Beleza, à vontade. O NC, ele, na verdade, eu sou dono de imobiliária, né? Então, Perfeito. durante 10 anos, 9 anos, eu trabalhei numa outra grande empresa. Tem problema falar nome aqui, Nem não? um pouco. Comecei na Lopes, consultoria imobiliária, como Ok. corretor de lançamentos. Semana passada a gente estava com o franqueado daqui da Lopes, o Ah, Zacarias. legal, legal. E aí passei por toda a jornada. Então, a Lopes foi uma grande escola para mim, né? Então, eu comecei em 2008 na Lopes e tive toda a jornada, como corretor, depois coordenador de produto, gerente, superintendente, até quando eu tomei a decisão de montar o meu escritório, que foi a SF Consultoria, em 2015. E aí de 2015 até 2024 nós fomos só SF Consultoria, e aí veio a proposta da Remax para a gente fazer essa fusão com a Remax, etc., regional, uma série de coisas.
Mas o que que acontece? Dentro desse período todo, principalmente na parte de liderança, então quando a gente fala em 5 bi de VGV, eu estou Uhum. contabilizando toda essa história, Claro. né, assim como os 240 milhões de VGC também, que não é tudo para mim, tá, gente? Os corretores levou quase tudo, tá bom? Só para deixar claro. Eu desenvolvi dentro desse movimento todo uma base de uma metodologia com 3 pilares que eu entendo que eles são muito sólidos para uma imobiliária que precisa gerar resultado constante, com previsibilidade, que é a metodologia que eu criei com o NCI, que é esse projeto de educação que nasceu no último ano, né, de um ano Sim. para cá. Foi um projeto que eu falo que o senhor colocou no meu coração e foi bênção, porque eu posso conhecer pessoas como o Odilon, né, como outros colegas aqui da Remax de Manaus, como o Brasil todo. Hoje eu tenho rodado o Brasil com o novo ciclo imobiliário. E essa metodologia consiste basicamente numa cultura de 3 pilares, que é uma cultura de desenvolvimento de pessoas, treinamento, capacitação, gestão, liderança, treinamento constante. Isso é muito forte numa operação imobiliária. Uhum. A cultura de dados, análise de dados e processos. Por quê? Porque a grande maioria dos donos de imobiliária não foram treinados para ser empresários do mercado imobiliário. Verdade. Ele era o corretor que deu certo, juntou com outro corretor, montou o Vamos escritório e abrir uma virou 2 imobiliária. corretores como um escritório. Eles chamam de imobiliário. Certo. Então a gente trabalha muito forte essa mentalidade de gestão de dados, análise criteriosa, BI, tudo que uma imobiliária precisa olhar com um olhar criterioso para desenvolver o crescimento de maneira sustentável. E o último deles que é o pilar da cultura de resultado, que é tudo menos venda. É tudo que eu faço para gerar venda. E aí, automaticamente, esse movimento ele é focado para empresários, para donos de imobiliária, né, para pessoas que deram esse passo de crescimento, mas ele acaba falando muito com o corretor. Sim. E aí, trazendo para o ambiente do corretor de alto padrão, você falou e foi muito, muito bacana, porque assim, existe hoje uma hype, né? Eu aprendi Uhum. esses dias que era essa palavra hype, eu não sabia. Tá Semana, eu hypado, aprendi o lá, negócio lá tá com o pessoal hypado. de Então, Maceió. então você vai me É, ensinar, é, porque o tá hype. na moda, o nosso tá na Ah, moda, eu tá na entendeu? O moda. tá na moda. Na internet A tá galera de hypado. 80 fala tá na Tá moda. na moda. Eu descobri que essa hype do mercado de alto padrão, né? Esse tá na moda, é muito por uma questão que as pessoas compram muita imagem, Uhum. né? Só que o que acontece? O corretor, uma coisa que você precisa aprender que é muito importante. Nem tudo que você vê no post da internet é o que acontece na vida real. Tem muito corretor que se diz corretor de alto padrão aí, que o cara não tá vendendo alto padrão, ele tá fazendo de tudo menos vender alto padrão. Então, ser corretor de alto padrão não é ter um cinto caro, muitas vezes genérico, para não falar outra palavra, Sim. né? E chegar com um carro caro. Não, ser corretor de alto padrão está muito envolvido com o comportamento e com a mentalidade. E aí, dentro do NCA, a gente acaba desenvolvendo a mentalidade para que as pessoas entendam qual nicho ela faz parte. Legal. Porque ser corretor de alto padrão e não ter resultado também não adianta nada. Vale nada, né? Né, é muito melhor você ser um corretor que trabalha no segmento econômico, mas um cara que tem propriedade, que trabalha da maneira correta, né, que trabalha com engajamento no seu nicho de trabalho e se torna uma autoridade ali. Né? Uhum. Então, é muito sobre isso. E aí, trazendo para o mercado de alto padrão, você falou sobre o corretor, né? O que o corretor precisa para ser um corretor de alto padrão? Primeiro, ele precisa identificar realmente se ele é um corretor para alto padrão. Porque isso, ser corretor de alto padrão exige networking, exige investimento, e muitas vezes o cara está começando a carreira e ele se ilude, ele olha e fala assim, eu quero ser um corretor de padrão porque uma casa de 3 milhões me dá 200 mil de comissão. Cara, mas o que você precisa investir para ser um corretor de alto padrão? Né? Eu conheço alguns grandes corretores de alto padrão que têm sucesso, que esses caras pagam um preço muito caro. Talvez você conheça o Felt. O Felt é um Sim, amigo nosso lá de Alphaville, legal. um cara que eu sei o preço que ele pagou para ser Pra chegar onde posicionado ele para chegou. chegar. Só que as pessoas vêm falar, não, eu quero ser igual o Só Felt. vê o Só resultado, ver o né? resultado. E não é bem simples, não. É importante, antes de você querer se posicionar como um corretor de alto padrão ou não, é importante você entender esse movimento e também saber se é o seu momento. Legal. E, Odilon, você aí tá na bandeira Remax já há um tempo, né? O Dário aí há menos tempo, né? Ah, eu Que tô um bandeira. ano e pouquinho. Pois Um é, ano e menos tempo pouquinho. que vocês. Para quem vai nos ver, para esse corretor que vai abrir imobiliária, que quer sair do salão e abrir o seu próprio, né, empreendimento, né, imobiliário, por que ser uma Remax? O que que te fez virar Remax? Você eu já sei, mas dá uma resumida aí pra gente dar a voz pro Dário. E por que, Dário, toda a expertise de uma franquia, já que você já fazia parte da Lopes, de ter já ter resultado na tua unidade individual, por que virar bandeira Remax? O que que faz? Qual a vantagem hoje para um empreendedor do nosso mercado virar Remax? Sabe que essa foi a pergunta É, que eu mais ouvi em um É, ano e meio. então tu já exatamente. tá com a resposta já bacana. Não, É, eu e te a- dou primeiro. Eu te dou primeiro. eu falo, eu sempre faço essa analogia que não foi eu que criei, né? Foi o Peixoto que você fala muito isso, Uhum. né? O Peixoto comunica muito bem, é um grande comunicador, o presidente É da um cara Remax, né? Um cara inteligentíssimo também, né? inteligentíssimo, É um dos meus mentores. Quando eu preciso, eu sim, vou lá consultar. cara, é Legal. fora da curva. E ele fala dessa forma, Fabiano, que eu vou falar para você. E o Dário já escutou isso várias vezes também.
Aquela drogaria que a gente comprava os remédios quando a nossa mãe mandava quando a gente era criança, lá a drogaria do seu Manuel, ou da Sim, dona do bairro Joana, lá, a né? drogaria do bairro. Onde elas estão hoje? Não tem mais. A padaria, né? Não, uma padaria nem tanto porque a padaria tem muitas, mas aquele mercadinho que a gente, aquela taberninha que a gente. Mercearia quase não Cadê? existe. Sim, Porque hoje as grandes redes dominaram o mercado. certo. Né? As grandes redes dominaram o mercado. Não estou dizendo aqui, colega corretor, que você que tem uma imobiliária não vai dar certo. Sim, Não, não. não é isso. Entendi. Mas se vir Mas- para Remax fica mais fácil. Se vir para Remax, as coisas ficam um pouco mais fáceis, né? Mas o que eu tô querendo dizer aqui é que dentro de uma rede as coisas ficam mais fáceis, Sim. né? E já falando aqui, eu não sei se o Dário vai falar, mas eu já vou falar. Beleza. O Dário foi a maior conversão da Remax do Brasil e da América Latina, uma das maiores do mundo, Caramba. É. né? A maior conversão, que a conversão é você era imobiliário tradicional e E converteu para Remax. virei para bandeira Remax. Né? Sim. Então foi uma das maiores conversões do mundo. Quando a gente fala de maior conversão do mundo, é em volume de venda. Em volume de Né? vendas, O em que volume ele- de corretores, era uma operação com mais de Sim. 200 corretores, né, trabalhando, então Já tinha isso um foi número significativo, né? sim. Então o que que a gente fala? Aí eu já vou passar a bola para ele. O que que faz uma operação de mais de 200 corretores, né? Com faturamento, posso falar? Pode, falar. capital aberto? Pode. Desculpa, eu bati no microfone. Capital aberto, então pode falar. Um faturamento aí mensal de quase 2 milhões em VGC, o que Uhum. faz uma operação dessa virar Remax? Né? Então, acho que você jogou a bola para mim, agora eu vou jogar para ele. O que que faz uma Bora. operação de mais de 200 corretores, faturando quase 2 Fazer milhões de reais esse todos os meses, movimento. fazer esse movimento? Né? Esse movimento repercutiu muito. Eu lembro que até o próprio NCI nasceu por conta desse movimento que acabou acontecendo com a Remax, que era uma coisa que não existia na minha cabeça. Eu sempre fui o cara dos bastidores, eu nunca fui o cara de estar na frente, né? Eu Sim. tenho um sócio, o Sampa, que é um cara que sempre foi o cara mais envolvido nisso. Mas o porquê Remax, assim, ele passa por algumas análises importantes, né? E eu acho que tá um pouco ligado, sim, ao que você falou, porque o mercado, ele tende a ser monopolizado pelas grandes marcas. Certo. Né? Então, é com a farmácia, é com a mercearia, e não adianta a gente se iludir, no mercado imobiliário vai ser assim no futuro. Hoje nos Estados Unidos você já tem pouquíssimos futuro bem indicadores, próximo, no né? futuro bem próximo. Pouquíssimos locais que você ainda tem imobiliárias pequenas. A grande Uhum. maioria já está ligada a uma grande Alguma marca, rede. alguma rede, porque isso é um facilitador de negócio. No nosso caso, nós tínhamos uma operação já estruturada, mais de 200 corretores, né? Um faturamento já, né, bem forte, representativamente falando, mas tiveram alguns fatores que chamaram a nossa atenção. O primeiro deles é que, assim, a SF Consultoria era uma empresa grande, mas era uma empresa grande para a Alphaville. Comparado ao mercado de São Paulo ou ao mercado nacional, Não ninguém conhecia a não gente. tinha relevância nesse Então, aspecto. então a Remax ela foi um potencializador para a gente. Legal. Né? Eu falo que foi a turbina do motor. Uhum. Segundo que eu sei que se eu quero ser grande, eu preciso ter barras cada vez mais altas, né? E eu estava andando num mercado onde eu estava praticamente sozinho, com 70% do share de mercado, ninguém para concorrer, ou seja, estava muito na horizontal. Eu precisava de uma barreira, de um degrau para ir para o próximo nível. Desafios maiores. Um desafio maior. Isso é muito importante. Então, se você quer ser grande, é muito importante que você ande com pessoas maiores que você. Então eu falei, cara, aqui é a oportunidade que a gente tem de subir a barra. A Remax vai ser essa barra. Segundo que a Remax ela tem um potencial muito grande de estrutura que conectava com o que a gente tinha como ideal. Então, a cultura de desenvolvimento de pessoas, né? Esse olhar sempre constante para treinamento, para desenvolvimento, que parece ser muito normal para quem é Remax, mas para o mercado aberto a gente sabe Via que é de muito regra não é, né? difícil. Uhum. Muito difícil, né? Então, assim, isso também me chamou muita atenção. E tem um terceiro fator que eu fui descobrir só depois que eu já era Remax. Não vou mentir, isso eu não sabia antes, isso eu descobri depois. Que, né, o senhor também, às vezes, ele vai apresentando as coisas aos poucos pra gente. Que, cara, as pessoas. Eu descobri que a Remax, ela tem um valor muito forte nas pessoas que estão à frente, no Odilon, né, no Leopoldo aqui, na Uhum. Natasha, não sei se você conhece o Conheço pessoal, todo né, mundo. conhece todo mundo. Conheço. Né, e todos, para não deixar faltando ninguém, para todo o Everton, para todos os outros que fazem parte da rede no Brasil. Eu comecei a identificar e entender que não é só uma rede que vende imóveis, é uma rede que compartilha experiência, que o pessoal realmente se ajuda. Cara, Remax é um negócio muito louco, cara. É muito louco, porque assim, eu vivi isso agora na prática. Parece, sabe, missionário? Sim, parece sim. Você nunca teve em Manaus, Eu amigo. tô. Você nunca teve em Manaus. Aí você Uhum. chega aqui e você fala assim, ó, sou Remax, cheguei em Manaus. Esse cara aqui vai te chamar pra ir jantar na casa dele. O outro vai falar, você já tem hotel? Não, dorme lá em casa. Nunca te viram na vida. Legal. É um negócio muito louco, assim. Uhum. Então essa rede... Quase uma seita, fala. O pessoal acha, às vezes, Não que- fala isso não, Fabiano, pelo amor de Deus. Não fale isso de Não, novo, quase. porque pra gente, pra quebrar essa...
O balão que vocês vê Isso aí tatuado, demorou, gente, isso aí não tem nada a ver, não. isso aí demorou tempo a gente quebrar isso É, aqui no não, mercado. mas assim, é uma rede construída por pessoas que estão muito afim de fazer um Sim, mercado sério, sabe? Um mercado legal. que se desenvolva, que De maneira cresça profissional, de de fato. maneira profissional. E isso, cara, isso é muito bacana. Então, se você quer crescer e precisa ancorar seu crescimento, no sentido de andar junto, cara, a Remax é a turbina do seu motor, Legal. né? Isso que tu tá falando, que vocês estão comentando, lembra muito que uma pergunta que eu respondi para um episódio atrás, que foi o que que eu falaria para o corretor que está começando para ele se desenvolver. Eu falei, ande com pessoas que já trilharam esse caminho, né? Porque aí você Boa. encurta os teus erros, né? Basicamente, Aprenda com os erros dos você outros, está né? com um monte de gente boa de coração, mas gente boa profissionalmente falando, que quer se desenvolver. Vocês falaram do Pedro, que deve ser o mentor aí, O o Pedro é o Pedro é regional, o né? é o regional, regional, né? Que vocês Norte e Nordeste. falaram aí no início dele, super inteligente. Você falou, cara, quando eu quero, ou seja, vocês são bons profissionais que já têm resultado, e mesmo assim vocês têm alguém ainda acima de vocês e que tem a maior humildade de reconhecer que aquela pessoa ali, opa, aquilo ali vai me dar um norte. E eu acho que essa visão, o corretor de imóveis ainda precisa desenvolver de uma maneira geral, né? A gente Ele ainda tem achar que muito. ele é menos suficiente, né? Menos autossuficiente. Isso, não, a gente aprende todo dia, todo momento, e com pessoas que sabem mais que a gente, eu quero ficar caladinho. Fala aí, gente, deixa eu ficar calado. Eu só pergunto, deixa vocês falarem. É por isso que eu tô aqui escutando. Não, e eu Tô só aqui pergunto, eu escutando só pergunto. mais. Cara, eu falo, quem mais aprende nesse negócio sou eu, porque eu revejo para fazer corte, é uma aula, eu vou lá É. anotar os insights ali, eu tento sempre passar aqui na hora, mas é muito legal essa troca por causa disso, né? Então, respondido quanto a Remax, são você, corretor, que está aí perdido no mercado e está pensando em abrir uma bandeira, por que não conhecer o Edilon, conhecer o Dário e eles darem esse norte para vocês, fiquem à vontade, a gente vai deixar as redes sociais deles aqui. É quase isso mesmo, é quase igual a propaganda da Pepsi, tá? Por que não Remax? Vai Pronto, pesquisar, então já dá entendeu? já fica uma interrogação aí, beleza? No teu currículo também fala que você já treinou mais de 5.000 profissionais, certo? Então Isso eu aí. vou te fazer uma pergunta bem que para mim é uma incógnita, tá? O que você entende que falta na média, né, para que o corretor deixe de ser mediano, né, saia da média? O que que tu acha que é a maior falha do nosso mercado imobiliário para que esse cara saia de resultados medianos e alcance o que o nosso mercado tem potencial de alcançar? A humildade de entender que ele precisa continuar aprendendo sempre. A Legal. gente falou sobre isso hoje na parte da tarde, a gente teve com a equipe do Odilon e eu falei isso. Qual é um dos principais erros que o corretor de imóveis comete? Começou a ter o resultado, começou a vender, começou a colher ali um pouquinho de fruto, ele já acha que ele sabe de tudo, ele para de investir em conhecimento, para de investir em educação. Por quê? Porque ele já acha que aquilo ali tá bom para ele. Hum, E isso é um pênalti, por quê? Porque a sociedade ensina a gente do jeito errado. Ela ensina o quê? Continue fazendo as mesmas coisas, sempre vai ter os mesmos. resultados. Isso é mentira. Porque se você ficar fazendo as mesmas coisas sempre, o cara do seu lado está se desenvolvendo. Ele vai ter resultado melhor do que você. E Sim, você automaticamente vai perder espaço. ficar para trás. Então o corretor de imóveis ele começa a ter resultado, ele para de investir em conhecimento, ele para de buscar. E muitas vezes ele ancora isso numa justificativa que ele cria, uma barreira que ele mesmo cria, que é mentirosa, de que ele não tem tempo ou de que ele não tem valor para investir. Cara, seu podcast é cobrado para assistir? Não, É gratuito. gratuito, então tem conhecimento de graça, corretor. O que você não tem é prioridade. Você precisa ter prioridade em investir na sua inteligência, em se desenvolver, em buscar informações que não sejam só de mercado imobiliário, mercado financeiro, e uma língua diferente. Tudo isso é investimento, mas o corretor Uhum, ele começou a vender, ele começa a colher resultado, ele para de investir. Ele acha que agora é só gerar mais lead, uhum. entende? E não é, Próximo entende? cliente. Próximo cliente, não é. Muitas vezes, se você for mais assertivo, melhor qualificado, seu resultado vai ser ainda melhor com pouco lead na mão. E você vai investir menos para ter melhores resultados. Então, eu acho que o mercado imobiliário ele precisa passar por um amadurecimento no sentido da educação, do investimento do corretor. E aí, né, eu falo, e desculpa ser redundante, mas é que é verdade, quem é Remax sabe que isso é uma coisa que a gente investe muito forte dentro da rede, Sim. mas que todo corretor tem que investir, independente de ser Remax ou não, cara, você tem que investir em conhecimento, educação e buscar ser cada vez melhor, né? A gente não cresce de maneira horizontal, a gente só cresce quando a gente pega a barreira e vai pro vertical, que é o quê? Tem que subir o nível, tem que olhar para cima, tem que ir pro próximo degrau. Eu vi alguma coisa que eu até salvei na internet, que a gente vai pegando as coisas ali na hora, né? E era sobre uma alusão de quem quer crescer, é como se a gente estivesse numa escada, É né? isso aí, é Você exatamente tá isso. no linear, você vai bater na Você vai ter uma parede, não parede, tem vai como ter ir que olhar pra para frente, Tem tem cima, que que subir, tem que subir. olhar para vai ter que cima. E subir. assim é a Um nossa, desafio, precisa se vida, né? quebrar isso, Tem né? que subir, né? E Achei bem legal. Fabiano, Dário falando em educação aqui, eu vou colocar ele na sinuca de bico aqui, Manda posso? bala, é Pode. nosso, a mesa é nossa. A gente sabe que Se eu não hoje. souber, eu falo que eu não sei, tá, gente? É só Aham, assim, fechou, tá é isso bom? Não, aí, eu também. não é uma resposta de sim, de não sei, né? Mas é um desafio. A gente sabe que hoje o NCI é voltado para donos de imobiliária,
Será que a gente consegue trazer o NCI para cá voltado para corretor, para Manaus, para a região norte? Segura essa onda aí. Não é assim, ó. Não sei, vai. Não, na verdade, assim, não posso dizer que não existe a vontade, mas existe, claro, uma limitação, né, de tempo. O NCI, quando ele nasceu muito voltado pro empreendedor, pro dono de imobiliária, mas hoje a gente hoje tem mais de 300, mais de 400 pessoas que passaram, donos de imobiliária do Brasil todo, que passaram pelas imersões, e a gente tem os nossos grupos de mentorados, que eu tenho a felicidade de ter vocês junto com a gente, onde já são mais de 40 mentorados. Então a gente começa a criar na verdade, chegar no momento que é uma colheita de quem recebeu a semente. Então eu acredito que muito em breve eu consiga, assim, multiplicar o projeto NCI para outras regiões com foco nos corretores, porque eu vou ter gente boa que teve comigo, que vai assumir Replicar, né? achou que ia deixar essa Nossa. bomba para mim, não ia ter trabalho, que vai ter que fazer junto comigo, né? Então, Então, Não, aí a gente parte para a ideia, né, Fabiano, que a gente sempre conversa, né? Uhum. Se for para melhoria do mercado imobiliário, evolução dos corretores, eu converso muito isso com o Fabiano, a né? gente tá aqui para ajudar, né? Para somar, né? Eu falo, Fabiano, cara, o mercado imobiliário é um mercado tão rico, perdão de não te interromper, mas é um mercado tão rico, e não no sentido só de valor. Sim. Eu digo de Pessoas oportunidade, mesmo, né? né? De pessoas. Por que que o mercado imobiliário tem que ser tão egoísta às vezes? Né? Tão É individualista, um tanto problema, cada né? um por si. Ainda é um problema a ser solucionado. mas já melhorou muito, Já, muito. já é isso que eu melhorou ia te muito. perguntar. Baseado na resposta do Dário em relação à educação, ao corretor precisar ter essa humildade de olhar para si, né? E eu não sei tudo, deixa eu aprender mais, deixa eu evoluir mentalmente, né? Mentalidade, técnica e tudo mais. Você que é aqui de Manaus, tu já percebeu essa melhoria, João? Já. A gente. E tô falando aí em relação a 7 anos atrás, quando a gente iniciou com a Sim, Remax, né? Quando a gente iniciou a Remax, a gente foi um grande desafio, né? Tanto de dentro da imobiliária como para o como mercado, o mercado de maneira né? geral, né? E hoje, o Dário, quando ele chegou, ele falou assim: você poderia ter convidado corretores de fora para estar aqui dentro. Eu falei: não, eu convidei. Eu convidei 6 corretores para estar lá. No evento. Não, lá na No nossa imobiliário, a gente mentoria. passou. Ah, tá. Hoje foi o dia todo É, de é que mentoria lá na só para imobiliária. entender, né, que dentro do programa de mentoria que eu desenvolvo com os donos de imobiliária, Certo. eu tenho o NCI Day, que é o dia que eu vou passar na operação deles para a gente tratar todos os assuntos Literalmente entender de dentro internos. para fora ali, tá lá dentro no Exatamente. dia a E dia, né? assim, Que nós legal. fizemos 6 convites, né, para corretores externos. Ok. Foram 2, Poxa vida. né? Foram 2 corretores, mas 2 corretoras, na verdade. É que o Né? palestrante não era tão bom aí, né? Não atraiu, né? Não, Fala, não, eu não tô É que eu não colocando. tô hypado. A gente não tá hypado Tô ainda, brincando, né? tô brincando. Mas o que que eu falo? Eu não tô colocando a culpa nos 4 que não vieram. Não, jamais eu vou colocar isso, que cada um tem seus compromissos, cada um claro, sabe claro. o sapato que aperta. Mas sim as 2 que foram. As 2 que foram, a gente sabe que são pessoas que querem buscar algo a mais O dentro da sua próximo carreira. passo, O né? próximo passo, né? Igual eu falei com o Dário. Falei, Dário, a nossa mentoria é algo que a gente investe para evoluir. A gente Uhum. quer o próximo passo. Como a gente está falando aqui da escada. A gente está aqui no degrau, no patamar que a gente precisa subir. Então a gente paga o preço e aí tem que evoluir, né? Sim. Tem que evoluir. E eu sempre deixo o convite, eu sempre abro o convite para os corretores irem lá na imobiliária participar dos nossos Sim, treinamentos, sim. sem problema. Inclusive, eu já fui lá Já na trocamos sua, essa figurinha, né? já trocamos essa figurinha, já fui lá na sua imobiliária, dar a minha contribuição para você, né? Algumas pessoas da Remax, no dia que viram, falaram: cara, o que que você tá fazendo lá? Ele não é Remax. Meu, né, Como assim, como né? assim? O cara é meu amigo, é do mercado imobiliário. O mercado imobiliário tem que evoluir, Sim, né? Tem que concordo. evoluir. Eu até brinquei, falei, não é Remax ainda. Ele é sabor Remax, não é? Sabor romântico. Mas vai ser. Vai ser. Se Não, não é, vai ser. mas é bom Não, ter essa muda de visão. assunto. Não, porque, gente, eu tô com um contrato aqui para assinar. Mas falando dessa questão de educação e tudo mais, é algo que a gente briga para que o mercado evolua, né? Comportamental, fala essa questão de o corretor não querer estudar, não querer ler, não querer se desenvolver, ele não sabe, de verdade, eu acho que ele ainda não entendeu o quanto o nosso jogo é de gente grande. E quando eu falo nosso jogo, eu falo do mercado imobiliário, independente de nicho de atuação.
Porque se a pessoa é focada no Minha Casa Minha Vida, ela tem conhecimento, ela vai voar. Se ela vende 1 milhão todo mês, ela passa a vender 2, 3. Se o cara quer focar no médio padrão, ele vai voar. Se o cara quer focar no alto padrão, aí, meu amigo, nem se fala. Aí que ele tem que ter conhecimento mesmo, porque a régua é mais em cima. Então, para Sim. tu cair dali de cima, é um errinho ali, pronto, destrói tua carreira, ele vai ter que remar tudo de novo, né? Mas eu acho que eu concordo contigo, tá? Eu já vejo. A gente está aqui entrando no 3º ano da área de podcast, né? E a gente fez alguns movimentos educacionais na Parabéns, cidade, parabéns. né? Eu já vejo hoje uma categoria muito mais preparada ou querendo se desenvolver. Ainda é um Tá com movimento fome, tá pequeno, começando a ter isso. fome, né? Mas a gente teve um evento lá agora no último dia 15, Sim. 100 corretores que pagaram para tiraram um dia de trabalho seu, pararam um dia da sua semana para estudar, para Pra aprender, para investir, pegar né? algum insight, né, e aplicar na sua carreira. Quando eu vejo esse movimento aqui na nossa cidade, eu percebo que a gente já está amadurecendo. Ah, 100 Isso. pessoas para 8.000 credenciados era o que cabia lá no evento. Talvez se a gente tivesse mais espaço, tivesse mais Sim. gente, né? Mas assim, só o fato de ter 100 pagantes, e eu sempre enfatizo o pagante não pela questão financeira, mas é porque eu entendo que quando é de graça, É a intenção, né? A as intenção. pessoas não valorizam. Então talvez se tu tivesse cobrado dos 6, talvez os 6 fossem, né? Mas que aí, como é de graça, como ele falou, é de graça. Quantas pessoas assistem aqui? Ainda é uma minoria. Ainda poucas pessoas que me Sim, falam, que sim. vê, que tá na academia e ouve como uma ferramenta de estudo, né? Então acho que mas a gente já realmente já evoluiu, mas ainda tem muito chão. Assim como o metro quadrado, eu acho que a gente ainda tem muito chão para evoluir na parte de educacional do nosso mercado, principalmente aqui no norte, que eu acho ainda mais carente. Eu tive a possibilidade de conhecer corretores lá em São Paulo e assim, eu já acho que o patamar já é outro. Eu acho que vem o pessoal daqui e vai dominar, embora a gente tenha muito corretor bom, mas ainda é uma fatia Cara, pequena. e olha só que curioso, né? Eu tive ano passado em Portugal, num evento da Remax, né? Que é Uhum. um movimento que a Remax organiza uma vez por ano. E esse ano a gente esteve na Itália, né? Para conhecer os mercados, com foco profissional Legal, mesmo, em sim. conhecer o Turismo mercado, imobiliário. turismo imobiliário, É, exatamente. tenho feito isso E, agora. cara, assim, para mim, o que mais me marcou nessas duas viagens, nesses dois países, é que a gente ainda precisa evoluir muito como profissional. Claro. Não só como imobiliária a gente já tem hoje, né, por ser um exemplo, porque aí a gente está falando de Remax para Remax. Tranquilo. A gente tem a mesma estrutura que os caras têm lá, Sim, as né? mesmas Então, oportunidades, tá, né? então isso é muito fácil, tem acesso às mesmas coisas que eles têm. Um mercado mais maduro, menos maduro, mas a A estrutura, ferramenta né? tá lá, A né? ferramenta, a caixa de ferramenta é a mesma. Sim, Mas, cara, falando principalmente do corretor, o nível de profissionalismo que eles encaram a profissão é muito diferente. certo. E isso é uma coisa que a gente ainda tem muito a evoluir, que o A corretor no crescer. Brasil ainda tem muito a crescer. Então, quando você vê algumas iniciativas de corretores que começam a entender esse jogo, né? Que nem eu passei hoje, vi um outdoor de uma corretora, inclusive que é Remax. Cara, se você vai para fora, isso é uma coisa muito mais comum, o cara Natural, né? natural, mas o nível de profissionalismo é muito maior, o preparo. Por quê? Porque você foi muito feliz, Fabiano. Independente de ser o Minha Casa Minha Vida ou Altíssimo Padrão, o imóvel ele é o bem de maior consumo daquela Sim. família. Então, se o cara compra o Minha Casa Minha Vida, aquela é a compra mais É cara a da vida conquista dele. da vida dele, Se o cara. cara compra uma mansão de altíssimo luxo, muito provavelmente também vai ser Uma o grande maior conquista patrimônio dele, dele, sim. né? E aí o corretor não se prepara para A isso. responsabilidade da gente é muito grande com É isso, quando a muito gente para pra grande. olhar desse Enorme, jeito, O né, enorme. cara cara? não se prepara para isso. Ele acha que é só mais uma venda. Aí, cara, você vai numa loja na Itália, saindo de mercado imobiliário, você vai Uhum. comprar uma bolsa, um sapato lá, alguma coisa. O atendimento dos caras é premium. É absurdo. O cara trata, não é te tratar no sentido de ficar te De bajulando. bajular. É no nível técnico da venda. Você vê que o cara se Uhum. Sim. prepara para aquilo, ele sabe o que ele está falando. E aí, muitas vezes, o corretor vai atender um cliente interessado em comprar um imóvel e ele não sabe direito as especificações do imóvel, Uma coisa básica, uma né? coisa básica, né? Não se prepara. E tem uma coisa que é assim, né? Eu falo que ninguém, quando nasceu, a mamãe bateu no bumbum e falou: Ó, meu filho, você vai ser corretor de imóveis. Uhum. Não, vai ser jogador de futebol, cantor sertanédio, vai ser qualquer outra coisa. Que tem Né? dinheiro Médico, Que tem rápido, dinheiro advogado, rápido. né? Corretor de que tem imóveis, não. glamour, né? Todo corretor de imóveis é ex alguma coisa, gente. Eu sou ex várias coisas, o Odilon Eu também, também. Fabiano, tenho certeza. Todo mundo é ex alguma coisa. O mercado imobiliário, ele nos proporciona esse recomeço, essa segunda chance. Por que não ser mais profissional? Por que não Perfeito. buscar evolução? Por que não ser, né, cada vez mais um mercado que as pessoas olham? Mudou, eu concordo com o Odilon, E começou a no, mudar muito, já está melhorando muito. Tem muita gente fazendo um trabalho sério aí, Sim. né? Mas o corretor precisa entender que isso tem que partir dele. e no, Assumir a mer- responsabilidade, e né? no Protagonismo. mercado altamente lucrativo, né? Altamente Sim, lucrativo. Altamente muda a vida de lucrativo. verdade, né? Do Ah, norte cara, pra cidade eu aqui. tô aqui por isso. Eu tô aqui porque o mercado imobiliário me deu uma segunda oportunidade.
uma terceira oportunidade, né, na verdade. Legal. E, cara, eu abracei, entendi que era Dário, aquilo. a gente escuta também, eu acho que o Fabiano já escutou isso algumas vezes. Desculpe, tá, Fabiano? Fazer a Não, não, pergunta, não se tá? desculpe, pelo amor de Deus. É um Distrai bate-papo, demais. relaxa. Aí, É, daqui a pouco chega o amendoim e vai longe, tá? eu já escutei muitas das vezes, né? Eu acredito muito na educação, né? Na educação, tanto na educação da pessoa buscar e tanto na educação pessoal. Mas a gente já escutou muitas vezes, eu acho que o Fabiano já escutou isso também. Que isso é da cultura. A cultura da região é essa, a cultura do país é isso. Sim. Você acha que a gente pode usar isso, entre aspas, como desculpa? Ou são as duas coisas? A gente precisa também mudar a nossa cultura e também precisa nos educarmos mais em relação ao ensino, né? Ou as duas coisas, ou você acha que não, que é 100% educação? Eu acho que, na verdade, é um mix das coisas mesmo. Porque, assim, o que acontece? Se tem uma ação que tem o poder de mudar uma sociedade, é a educação. Perfeito. Só que, infelizmente, muita gente usa a educação como fator de arrecadação e não de mudança social. Boa. Entende? Sim. Então tem muita gente vendendo o que nunca fez, só para ganhar dinheiro e não ensina ninguém a fazer nada direito. Tem muita gente que vende coisas que não entrega. Tô falando do mercado de educação mesmo, tá? Eu tô sendo aqui provocativo. Uhum. E no mercado imobiliário também. Não, A e gente aí vê trazendo pro muita mercado gente, imobiliário, muita gente que vive essa vida. vendendo Que aquilo nunca que vendeu uma viveu. pipoca, mas quer te ensinar a vender. Então, assim, um exemplo. Cara, eu sou muito verdadeiro, eu só falo coisas que eu vivi. São 20 anos de mercado que o que eu falar é o que eu vivi. Se eu não vivi, eu falar, Fabiano, desculpa, cara, por isso eu não passei, não posso te ajudar, mas talvez eu conheça alguém que passou. Vamos ligar para ela? Legal. Entende? Agora, a educação, ela tem esse fator, essa possibilidade, esse fator de mudança social, mas precisa partir da conscientização das pessoas. Não tem jeito. Não tem jeito, é conscientização. E isso, cara, é você que tem essa consciência batendo, é você que tem essa consciência com o seu programa batendo, sou eu que estou à frente de uma operação hoje de educação batendo, para que as pessoas entendam a importância disso, Uhum. entende? Não tem jeito, A não gente tem tem que como. ser o agente de modificação, né? É, Acho que a gente tem o agente que. de mudança, né, que De gera... mudança, né? Porque olhando pela tua visão, a gente o país vai sempre usar a educação como bengala, como desculpa. Sim. É isso. Porque é um país que não faz sentido para os governos investirem em educação. Para eles, quanto mais a massa tiver sem educação, melhor. Menos cobrança vai haver, né? A gente fica indignado com o que acontece aí no nosso dia a dia. Aqui eu não vou entrar por esse lado, embora eu sou doido para discutir isso aqui, mas eu sei que hoje em dia não vale a pena, não vale o nosso desgaste, mas eu acho que a gente não pode fazer disso uma bengala. Não. E aí realmente a gente, como o Dário falou, é a gente propagar isso de maneira nas nossas imobiliárias, com os nossos amigos corretores, com os nossos amigos donos de imobiliária, para que isso vire um movimento maior, macro, né? Eu acho que é o que a gente está fazendo aqui, É com a isso. NCI, com o podcast, com você convidando pessoas para ir para dentro da tua imobiliária receber treinamento, mesmo não sendo da tua imobiliária. Eu acho que são esses pequenos movimentos que vai fazer daqui a 5, 8, 10 anos a gente ver essa repercussão, porque a gente também é imediatista, né? Já existe uma mudança acontecendo. A gente Sim, não sim. pode também, não, né? Eu acho que Só da tudo é pandemia para trevas. cá Não, isso não. já melhorou muito, Pelo cara. contrário, já tem um Tanto que a gente movimento já tem acontecendo. até pessoas vivendo do mercado educacional imobiliário. A gente tem, né, pessoas que tem os que o Dário falou, que nunca venderam nada e estão aí ganhando só o dinheiro, mas a gente também tem pessoas boas que realmente tiveram resultado e conseguiram criar o produto. Por exemplo, o NCI, pelo que eu estou entendendo, é algo nesse formato. É um projeto que tem 1 ano, mas do jeito que você falou com ele, a gente já fica com vontade de fazer. Já Né? é meu convidado. Na próxima Porque você vai estar na, lá. na Faça, imersão, né? porque você não vai se arrepender, não. Então a gente percebe que tem qualidade, que tem entrega, não é só encheção de linguiça e não é só pra gente tirar foto e estar na rede social postando que eu tô no evento. É de fato algo que vai agregar, que eu possa replicar e que a gente possa trazer isso, né? Minimamente eu tenho que te provocar da maneira certa. Como é que eu te Uhum. provoco? Não cometer o mesmo erro que eu cometi. Acho que não existe maneira mais genuína. Você chega e fala, Fabiano, não faz isso porque eu cometi esse erro. Essa E isso besteira custou eu já caro pra fiz. mim. Eu já fiz essa bobagem. Não Uhum. E faz. tive que E consertar a tive que rota, consertar a rota. doeu E sei foi o quanto caro, né? custou. E sei o quanto custou. Certo. Cara, isso acho que é uma coisa que as pessoas, elas precisam... A gente falou sobre isso hoje à tarde também com o seu time, né? As pessoas elas precisam aprender a gostar da repreensão. A Uhum. gostar quando alguém chega e fala, ó, não faz assim não, que isso aí vai dar problema. Porque eu já fiz. Não faz assim não. Entende? Isso é para te ajudar, é para te preservar. Claro, claro. Né? É um limite que se cria para preservar. Mas é a educação que eu acho que vai mudar o nosso mercado a médio e longo prazo. Já vem mudando e acho que o caminho já é Já muito tá sendo trilhado. muito mais claro hoje do que era um Legal, tempo legal. atrás. Também acho, também acho. Voltando aqui pro teu currículo, meu amigo, porque papo bom passa rápido, eu fiz algumas perguntas que eu não posso deixar de fazer.
mais de 50 lançamentos você teve a oportunidade de participar, né. O que hoje o Dário entende, em pleno 2026, que é importante para as incorporadoras, quando se pensa em lançamento, ter, para que a gente tenha um resultado, né, um sucesso de vendas logo na arrancada desses empreendimentos? Cara, isso vai muito do modelo de atuação que nós temos, porque existe uma diferença no mercado da empresa que ela é lançadora para a Uhum, empresa que vende lançamentos. No nosso caso, perfeito. nós somos uma lançadora, onde está a grande diferença. Eu trabalho desde o desenvolvimento da concepção do projeto junto com a construtora, com a incorporadora. Legal. Então, eu já antecipo tendência de mercado, eu já crio gatilhos de escassez, eu já gero demanda antes daquele produto ser Ser concebido. concebido. Eu já vou criando todo Tu esses participa de todo o gatilhos, todo o processo. processo, para Legal. depois virar a empresa de vendas e lançar e vender o Sim. produto. Então, assim, o que a gente pode perceber no movimento, eu sei que existe as pontualidades de cada Sim, região, a sim. sazonalidade, mas um exemplo, cada vez mais as construtoras têm uma preocupação voltada muito para o bem-estar, né? Então, um apartamento não adianta ser só um apartamento com uma planta boa. Ele tem que ter ali amenities, serviços voltados para o bem-estar, porque hoje isso conta muito, né? Então, um exemplo, o cara hoje ele quer ter uma academia muito bem estruturada, porque ele não quer ficar saindo para ir pra uma academia, ele quer ter o lazer completo, não seja um condomínio clube, mas ele quer ter o máximo possível que ele vivencie ali dentro para que ele não saia. Isso já é uma tendência que vem há alguns anos, mas hoje eles estão subindo o A nível régua. nesse sentido. Uhum. De preocupações assim, um exemplo, né? Coisas como um elevador delivery, porque o cara não quer ficar descendo mais no alto padrão, né? O cara não Sim. quer Que a descer gente mais. já, isso já é muito comum lá no Alphaville, né? Já é uma coisa que já começa a É, acontecer, né? Então, assim, cada vez mais qualidade de serviços que o condomínio entrega que estão atrelados. Aí, principalmente falando do alto padrão, hoje existe uma assinatura por trás, né? Então, quando existe uma assinatura por trás, o projeto ele tem um valor diferente. A gente já tem É, grandes marcas agora assinando ingressando, né, produtos. Então, como quem olha para o legal. mercado de alto padrão é importante ter esse olhar também. Porque assim, o mercado de alto luxo, né, o mercado de alto padrão, ele não compra metro quadrado. Ele não compra preço. Essa não é mais a discussão dele, Uhum. né? Ele compra luxo. Ele compra o ser diferente. Ele compra O o status, né. status. É, Exatamente. Ele compra o status. é um É, outro nível de compra, né. é um outro nível de compra, é um outro jogo. Um outro jogo. E é engraçado a gente ver esse movimento que a gente fica acompanhando aí o mercado local, o mercado de fora, né. Por exemplo, eu falo Alphaville aqui agora, que eu digo que ele tá tendo preço de Alphaville, que lá atrás não teve, demorou aí 4, Demorou para 5 anos, tracionar, né? demorou, sim. demorou. Hoje a gente já vê um movimento que a gente já tem aí em 2 Alphavilles com casas, além de projetos muito bonitos, que realmente combinam com o ambiente, com valores diferentes do que tinha há 3, 4 anos atrás, né. E aí, essa questão que você falou do lançamento, de cada mercado ter o sua característica, eu percebo muito isso no Alphaville local. E eu falo que o mercado de Manaus imobiliário, eu acho que é um dos mais loucos que existe no nosso país, porque aqui a gente tudo que lança vende. Tudo que Tudo, lança vende, tudo. tudo que lança vende. E aí, por isso que eu falo, não tem desculpa para o corretor não ter resultado. Porque: "Mano, não, o mercado não tá bom". Mano, para, mano, a gente vai ligar para o cliente, já vendeu a casa dele, tu tá reclamando que o mercado não tem É. resultado. Alguém É, vendeu, né? É. uma coisa assim, mas uma coisa aí, se vocês me corrijam se eu estiver errado, uma Não, manda percepção bala. minha, tá? Pelas poucas 24 horas que Que eu tô tu tá aqui. aqui, né. Mas assim, cara, eu vejo que falta porque assim, você vê que a cidade tem capacidade financeira, tem consumo, você vê pela frota de carros na rua, né? Uhum. A gente chegando aqui no podcast aqui, eu vi seus carros parados ali na frente, Tu viu? viu? Eu vi, Parte da minha coleção. tá coleção. Então o que acontece? Você vê que a cidade demanda, ela consome, Sim, mas eu achei que eu vi poucas coisas, mesmo aqui nos bairros mais nobres, voltado para o altíssimo padrão. sim, Aquele produto mais arrojado mesmo, que cobra caro, mas que entrega algo diferente, sabe? sim. Se eu tiver errado, vocês me corrijam, mas eu não senti tanto isso. Eu É, vi produtos mais segmentos médio para econômico até, né? sim, sim. Eu acho que de lançamento aqui o Minha Casa Minha Vida tá 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 dominando o dominando. mercado. Eu considero, o Odilon vê se ele compartilha ou não, tem 2 incorporadoras na cidade voltado para o alto padrão, né, que é a SKN e a Ingeco, certo? E a Ingeco, inclusive, nessa rua aqui do estúdio, tem um lançamento que é muito Sim, bonito, que é o Aramirá, que são a partir de R$ 3 milhões, um projeto bem legal, uma planta diferenciado. bem legal. Então, assim, o conceito também de entrega deles muito diferente do que Uhum. eles realmente, tu percebe Já estou focado mesmo no alto luxo, já estou indo isso, para essa e linha. você percebe que eles estão buscando ideias lá de fora, a imersão quando o cliente vai entrar no decorado, já é algo que a gente, uma maquete mais robusta, então já é algo que a gente não tinha aqui, eles Foi para uma outra linha. estão trazendo esse movimento. Legal. E aí eles tiveram uma aceleração de vendas, acho que um projeto icônico
deles é o Botânica Office, não sei se vai ter tempo de ele conhecer, projeto 100% biofílico, a fachada biofílica. Nós passamos na frente hoje na hora do Ao lado do almoço, né? shopping. É, eu vi, Isso, Ao lado do então Amazônica. eu vi o projeto. então, assim, recebeu várias premiações de arquitetura internacionais, inclusive, né? Então, assim, eu acho que é uma incorporadora que já teve essa visão e que está fazendo esse movimento. Longe de ter uma assinatura ainda, mas já é um movimento diferente para o mercado. E aí a gente percebe que tem público, porque quando veio ver, ó, já foi Já foi. 40%, já foi 60%, daqui a pouco não tem mais. E aí existe essa demanda. Mas ainda é embrionária. Eu acho que Manaus muito realmente, pequeno, né? Manaus ainda tem Proporcional. muito potencial. Voltando ainda eu acho que é pro NCI, Dário. Como um gestor estratégico como você pode orientar o dono de imobiliário aqui do norte, que ainda se sente muito preso na operação do dia a dia, né, na nossa correria ali, ele não consegue destravar, como ele pode melhorar essa gestão de tempo dele? Tu tem alguma dica de pontual que dá pra gente fazer com que o dono de imobiliário aplique no negócio dele? A primeira é começar a pensar como empresário. Certo, Ele precisa entender que ele não é mais o dono de imobiliário, ele é empresário, ele vai precisar perfeito. demandar uma mentalidade diferente de investimento Ok. e de tempo. Por quê? Porque qual é o grande problema? As pessoas querem normalmente progresso, né? Querem crescer, Uhum. mas não querem investir. Tá. Não quer estruturar imobiliário, não quer estruturar a operação, minimamente. Só que um dono de imobiliária pensa assim, um empresário sabe que muitas vezes ele vai ter que investir, colocar recurso na frente para gerar estrutura para ter o resultado que ele precisa, Uhum. né? Então essa mudança de mindset, de mentalidade, acho que é a primeira coisa que a pessoa Que precisa o mudar. dono precisa Que ter. o cara precisa, ele precisa deixar de ser dono, ele continua sendo dono, mas Entendi. ele pensa como empresário, ele deixa, Ok, eu falo sempre o seguinte, o cara tem que deixar de ser o corretor com o CNPJ ok. para ser um empresário do mercado imobiliário, Entendo. entende? Boa, Onde o boa. cara, o cara enxerga que não é marketing, não é despesa, é investimento, Legal. entende? Que muitas vezes você não vai ver resultado, né? Mas você está trabalhando a sua Imediato ali, marca, é sim, sim, branding, sim. dentre outra série de coisas, né? Então Mas é talvez o o Odilon possa responder isso também, porque ele é minha é, cobaia, né? Ele é pois minha é, cobaia, né? então pois é, eu entendo, e aí vocês me corrigem se eu estiver errado. Quando eu viro empresário, a minha empresa precisa ter um administrativo, precisa ter um jurídico, precisa ter o marketing, precisa ter Tudo um RH, construído, né, da maneira certo? correta, Isso. mas Exatamente. Dentro das minhas condições financeiras, por assim dizer, mas que eu não veja isso como despesa, assim como algo necessário em qualquer empresa que se preze, que queira ter uma vida longa e ter resultado. É não isso? pode ser eu empresa, né? Sim, claro. Eu faço Exatamente. tudo aí, não dá. É. E isso é um exemplo da nossa própria imobiliária, né, Fabiano? Uhum. A gente veio 2024 com faturamento muito raso. Em 2025, a gente cresceu 122%, Caramba. né? Claro, minha esposa que tá ali me olhando, Tá ali no off. né? Teve Só dente, sorriso com o é marido dela. uma cooperação Legal. Parceria que fantástica, né? Como funciona, né? esposa. É o amor da minha vida, né? E, e a gente sentia falta de algo a mais que a gente não entendia, né? O porquê que a gente conseguiu crescer, porém não, né, Como gostaria. como gostaria. E quando a gente fez o NCI lá com o Dário, a gente começou a entender, que apesar da gente ter processo, não quer dizer que você vai crescer, né? Você precisa ter processo e precisa mensurar aquilo que você está fazendo. E foi justamente esse é o ponto chave, né? Que hoje até na nossa brincadeira lá no Irmão de bater o sino, de gritar glória a Deus quando a gente tem um insight, né? E esse foi o meu insight, de ser apaixonado pelo processo, né? Ser apaixonado pelo processo e pela cultura de dados, né? Os seus dados é o norte da sua Que é uma imobiliária. gestão Perfeito. empresarial, né? E a maioria dos donos de imobiliária não querem olhar para isso. Uhum. O cara quer Acha que saber quanto que burocrático, pagou, né? quanto que deu de lucro e quanto que vai dar para cada um. Fez o Exatamente. rateio, Então, bora mês comemorar. que vem vão vender de novo, seja o que Deus Eu quiser. até falei com ele, Não tem né? previsibilidade, né? Quando a gente sentou hoje, depois de a gente tomar café, a gente sentou e ele falou assim: tá, me fala sobre a operação. E hoje a gente tem uma noção clara do que acontece na imobiliária, Já tem né? esse norte, né? E não, a gente já consegue ver a nossa Uhum. operação, o que está acontecendo e consertar a rota Legal, rapidamente, legal. né? Eu até falei com ele, falei, Dário, a gente fez mais vendas do que o último tri, mas porém nosso faturamento foi Menor. menor, né? Ele, mas o que que é? E a gente Como foi assim? A gente alinhando, começa a debruçar, esmiuçar para achar, achamos aqui, ó, tá aqui. né? Que o gargalo, né? Exatamente. Então, foi de grande valia o Dário tá nessa mentoria com a gente, como eu falei, é um grande irmão que Deus colocou na nossa vida.
Hoje no almoço a gente tava falando que Deus une propósitos, né? Mesmo quando ele me coloca na imersão errada, né? Tu vai falar isso, Dário? Ah, Como não assim? posso perder Tu o vai privilégio, falar não, isso? Não, como é que Rapaz, foi? não, Conta ele aí. que vai contar, Não, então. não vou, não vou falar. Não. Ah, vai falar. O que foi isso aí? Tu foi pra imersão errada e lá tava o Dário, era? Eu conto isso Como? mesmo. Posso falar nome? Não, fala. Não, posso não, né? Não, Bora, vou falar não. bora buscar Não, um não vou processo. falar o nome. Você quer tomar um processo? Quero não, Nem vai. eu. O ano passado, antes da gente ir pro NCI, o Leopoldo falou assim: irmão, tem um curso muito bom em São Paulo antes da convenção. Bora fazer? Eu falei, bora. Tu tá falando, eu acredito em você. Eu acredito mais em você do que em mim. Ele, então tá. Faz a inscrição aí. Mandou o link. Sim. Beleza, mandou o link. E na correria do dia, né? Eu falei, Alessandra, vamos na convenção não, pro Summit. Vamos pro Summit comigo? E é importante, a gente tá lá, né? Aí ela Summit é falou, um evento da Remax. Summit é um evento da Remax, Ok. é o evento de planejamento anual da E Remax, só que é para todo mês deixar de novembro. contextualizar para quem vai nos ver, Leopoldo é um outro associado Remax da Urbana. Isso, da certo? Remax Aqui de Manaus, Urbana, beleza. né? E aí eu falei assim, Alessandra, vamos fazer esse curso comigo também? Ela, vamos. Eu falei, é um curso com fulano de tal. Ela, sério? Eu falei, sério. Aí Ela se empolgou. ela se empolgou, vamos lá fazer o curso com fulano de tal. Não vou falar pra gente não tomar processo Ok. aqui, né? E comprei minha passagem e fui embora. Quando eu cheguei lá no local do evento, que eu olhei pro cartaz, eu falei assim, esse não é o fulano de tal. Tô no evento errado. Tu não Eu falei, Leopoldo, a gente tá no evento certo? Ele, sim. Eu falei, mas quem é esse cara aí, pô? Quem é esse Aí Dário? ele é o Dário Ferraço. Eu falei, sim, não, Dário, sei quem é o Dário Ferraço, o número 1 da Remax. Fulano não vai estar aí, não? Mas cadê o fulano? Ele, fulano? Eu falei, ele falou, não, Odilon, não tem, esse Da curso onde não é tu do tirou fulano, não, isso, da né? onde você tirou isso? Aí eu falei, cara, como é que eu vou falar isso pra Alessandra? Não vou falar nada não, deixa ela descobrir sozinha. Foi surpresa. 3 dias de imersão, no final do segundo dia, ela pergunta pra ele. Cadê o Cadê o fulano? Ele não vem não, ele faltou. Pegou falta. Te enganaram. Aí eu falei, tá, deixa eu te contar. Agora, vamos Aí lá. a gente riu, né? Riu a imersão toda e quando foi hoje ele descobriu isso, É. né? Porque a gente 6 contou- meses de mentoria hoje que ele foi me contar isso. É. Eu te conheci por Entrei no acaso. ônibus errado. Por acaso. Entrei no ônibus errado. Não, mas eu falo que foi tirando a NCI, Sim, sim. né? A gente conversa outras coisas sem ser da NCI. E a gente compartilha algo em comum, que é a nossa fé, né, Dário? É isso aí. A nossa fé em Jesus. E eu falo com ele que Deus uniu o nosso propósito de não só da NCI, mas de conversar, de conversar fora Criar da esse NCI. vínculo, né? Esse vínculo de amizade mesmo, né? De irmandade que a gente De acaba irmandade, tendo, né? E eu creio que a gente vai ter anos aí ainda, Amém. né? De Parceria. parceria, de amizade, de colaboração mútua, porque Deus une propósitos, Legal. né? Assim como eu já falei isso pra você também, Deus nos uniu. Você é um cara muito gente boa, canso de rasgar elogio em todos os lugares que eu vou, Obrigado. né? Mas Deus une propósitos e sou muito feliz de hoje ter o Dário como amigo, como parceiro da operação, como mentor, né? E sou muito grato, né? Show. Grato Saiba a que recíproco, você, viu? Não tô falando grato ao isso. Fabiano também, que é um grande amigo. Fabiano eu conheci agora, eu vou ver se vai ser. É. Esse a gente vai criar, vai dar match com Vai que dá um azar. Eu falo, Né? é gente boa, mas Mas puder evitar, gratidão. evite. Gratidão de estar aqui nessa mesa, né? Legal, Gratidão legal. de. Acho que é honra nossa, né? Aproveitando, essa era uma curiosidade. O Dário falou, mas serve para os dois, né? A gente vive e respira o mercado imobiliário 24 horas, né? E o mercado imobiliário ele é feito por gente, acima de tudo, né? Como a gente consegue equilibrar os valores que vocês têm cristão, de fé, né? Num mercado tão sanguinário, sem a gente perder esse sangue nos olhos da venda? Vocês têm essa. Como conseguir dar esse equilíbrio? Eu tô perguntando isso porque a gente estava falando isso na imobiliária recentemente, sobre essas bocas do fogão que a gente tem que desliga uma daqui, puxa daqui pra gente equilibrar a vida, né? O que vocês têm que vocês podem dar de dica que dá para o corretor, para o dono de imobiliária ter esse equilíbrio, se é que a gente pode ter esse equilíbrio, né? Quer começar? Eu posso. Vocês ficam à vontade. Eu falo que a fé é inegociável. Perfeito. A fé é inegociável. E o muro é do inimigo. Exatamente.
Exatamente. Ficar em cima do muro é pior do que aquele cara que não está com você. Em Certo. cima do muro é a pior qualidade que a gente tem, né? Isso é bíblico, mas eu acho que a fé é inegociável. Legal. E a fé, ela vem acompanhada de vários princípios, tá? Honestidade, gratidão, eh, honra. E se não tiver isso, Fabiano, fica muito difícil, Uhum. né? Hoje a gente tem uma cultura muito forte na empresa de fé, né? De Legal. trabalhar a fé, porque O time se- como todo, o né? time como um todo, né? A Legal. cultura da empresa é voltada para essa vertente. Pessoas que têm os mesmos valores, princípios. Pessoa, cultura, né? Legal, É legal. cultura. Então eu falo que a fé é inegociável. A fé é inegociável dentro da nossa operação, né? Eu vi isso lá com o Dário também. Para ele, tenho certeza, né? Que hoje eu tenho certeza que a fé para ele também é negociável. E é o que eu falo, hoje não é religião, não é sobre Sim, eu religião, entendo. tá? Jesus é o Senhor de tudo, né? Jesus é o Senhor de tudo, é o que eu falo, sem ele nada seria possível, né? Essa é a nossa crença, é aquilo que eu acredito e tudo eu devo a ele, né? Tudo eu devo a ele e hoje no almoço a gente estava trocando uma figurinha Sim. sobre isso, né? Que a gente é 100% dependente dele. Se amanhã ele quiser falar que a gente não tem mais imobiliário, eu vou respeitar a vontade dele. Tenho certeza que acho que o Dário também é comuna da mesma fé, né? Porque a cultura que a gente construiu foi essa. E é Legal. a única maneira que eu sei viver. Eu não sei viver de outra forma, Diferente, né? né? Eu não sei te tratar de um outro jeito que não seja esse, entendeu? Eu não Sim. sei viver de outra forma, não sei gerar a nossa empresa de uma outra forma. É genuíno, né, o tratamento, né? Cara, assim, eu acho que eu, não- eu todas as vezes que eu paro pra pensar, né, no tamanho do amor de Deus por mim, porque ele deu o filho dele, cara, em troca da minha vida, em troca dos meus pecados, né? E quando eu penso no amor de Cristo, de se entregar por mim, é algo tão constrangedor que minimamente eu tenho que viver aqui nesse plano enquanto eu estiver aqui para honrar o nome dele. Se um princípio que a gente tem que cumprir é um princípio de honra, eu Uhum. não tenho, né? A gente fala assim, não tenho como pagar. O que Jesus fez por mim é impagável. E muito diferente do que as pessoas pensam, é, até falei, o muro é do inimigo. A gente se posicionar, a gente ter um posicionamento, Sim. ajuda as Uhum. pessoas. Eu Muito. falo porque um exemplo, eu tenho 200 corretores na minha operação, mais de 200, e cara, é meu ministério ali. Ali é um jeito que eu tenho de também dar suporte emocional, espiritual para as Sim, pessoas, e não é sim. só venda. Venda é consequência de uma série de Eu acho coisas. que é o último, né, É, da o último, operação. O último passo, passo, assim, não, exatamente. sério. Então, cara, a gente está aqui nesse plano para servir uns aos outros, Uhum. né? Então, se eu posso de alguma maneira servir, né, sendo instrumento de Deus para a vida das pessoas de alguma maneira, ajudando, orientando, né, sendo um irmão para elas, eu tenho que ser. Sim. E a gente caminhar com Cristo, não é que tudo fica mais fácil, não, tá? Muito pelo contrário, mas fica muito mais leve, Muito mais. Acho que muito esse é mais leve. um ótimo insight, né? A gente, primeiro que não tem nada a ver com religião, né? Não, não tem nada a Não, ver com não, Porque não. você religião. vai A ter gente não tem 200 bandeira pessoas, aqui, não Não. tem. 200 pessoas, nem duvido que todo mundo seja da mesma religião. Muito Muito pelo improvável. contrário. Não, Não, não. A muito pelo diversidade contrário. faz parte, né? Eu até brinco que nós somos uma imobiliária inclusiva que está no hoje em dia, né? Mas eu acho que realmente dá esse suporte, né, emocional para as pessoas e a gente precisa desse suporte mais forte ainda, né? Porque a gente é Sim. esponja de 200. Quantos corretores hoje está lá na imobiliária? Hoje nós estamos com 24 Ó, corretores. 24, eu tô com 9, né? Vai aumentar o time, então a gente pega toda essa energia e a gente precisa estar bem para poder dar o suporte. Fora que a gente é pai, marido, filho, né? Então É. tem toda uma equação matemática aí que a gente precisa se desvencilhar. E eu acho realmente que essas questões dos valores, dos princípios ajudam muito, né? Meus pais são testemunhos de Jeová, fui criado dentro, e eu falo assim que tudo que eu tenho de bom foi me ensinado lá na minha infância, né? Então, tudo que eu tenho de, Caráter. de valores, né? De não Uhum. enganar ninguém, de não querer ser melhor do que ninguém, de não querer humilhar as pessoas, essas coisas que a gente sabe que é um comportamento, infelizmente, que faz parte da humanidade, né? Da Da grande carne, né? maioria Da é. carne. Isso aí tudo veio pelos princípios que me foram ensinados, né? Então, eu acho isso bem relevante, importante. E é legal ter esse ambiente na imobiliária, porque deixa mais leve. É. E Concordo, isso não é também é um dos fácil. pilares da Remax, né? Que a ética é inegociável, Pronto. né? Então, A isso ética é tá inegociável. dentro, né? Gente, papo bom. Ale, quanto tempo, Ale? Uma Uma hora hora. já de papo. Eu vou fazer
uma pergunta e a gente vai falar sobre o livro, só pra gente encerrar, pra gente chegar no final. Eu queria fazer a última pergunta, e aí essa é especificamente pra você, Dário. Eu fiquei com esses números, cara, na minha cabeça. 5 bilhões de VGV e 5.000 pessoas treinadas, certo? Assim, 5 é pra arredondar, é mais de 5, tá? Não, beleza, eu tô falando mais de 5.000, né? 5 já era um número, mais de 5 é um número maior ainda. Hoje em dia, o que te dá mais desejo, né? A gente tá falando de Deus e a palavra que tá na minha cabeça é mais tesão, mas enfim, mas é pra... Mais vontade, mais desejo. pronto, dá um sinônimo, enfim. O que te dá mais desejo? Vender mais 5 bilhões ou ver essas mais de 5.000 pessoas tendo a sua vida transformada dentro do mercado imobiliário? Cara, ótima pergunta. Ótima pergunta, porque assim, a gente não pode ser hipócrita, né? Uhum, O meu negócio é vender imóvel, perfeito. né? Então, assim, eu tenho uma empresa de vendas, eu tenho uma A gente imobiliária, vive eu disso. vivo disso, né? O projeto de educação é um projeto secundário. Quando eu digo secundário, não é menos importante, mas é Claro, uma coisa em entendi. paralelo que, cara, eu falo com a maior liberdade. Foi o senhor que colocou na minha vida, porque eu nunca tive essa ambição, nunca foi uma coisa que passou pela minha cabeça. E aí, de repente, é, uma construção numa narrativa, né, que a gente conversou hoje na hora do Oi. almoço, Deus colocou o NC no meu caminho e falou, vai. Então, eu não posso mentir para você. Claro que eu quero vender mais 5 bilhões, mas eu acho que hoje, se eu puder ajudar mais 5.000 pessoas a se crescer e se desenvolver, para mim vai ser mais gratificante. Legal, Sabe perfeito. assim, onde o coração pulsa? Sim, Sabe sim. onde a gente sente alegria? Onde você fala assim, cara, eu acho que tem uma coisa que acontece na nossa vida quando a gente está cumprindo o propósito de Deus para nossa vida, que é o seguinte: a alegria que tem no coração quando você está fazendo aquilo é algo que não tem cansaço, não tem. Uhum. Muitas vezes as pessoas não entendem isso, É. mas assim, cara, é algo que não tem como explicar. Então é lógico que eu quero vender mais Sim, 5 claro. bilhões, mas se eu puder ajudar mais 5.000 pessoas A a mudar de vender os vida. seus bilhões também, para mim já Perfeito, é muito importante. perfeito. Quer fazer um adendo? Só chancelando e carimbando o que ele Sim. falou, a primeira vez que a gente foi no NCI, o NCI começa às 8 da manhã, né? A gente toma um café lá. Vai até a hora que Meu tiver amigo, conteúdo, não. quando dá 8, 9 horas, parece que tá começando da noite, parece que tá iniciando aquela hora. Eu falo, cara, não é possível que esse homem não vai cansar. Não é possível que esse cara não vai parar. E eu vi no último agora, 10:30 da noite, a galera lá Na pilha. na pilha. E quando a gente vê isso, Fabiano, não é porque eu tô aqui na frente dele, não. Eu já falei isso com Não, eu te você, conheço. né? Ninguém faz isso só porque tá ganhando dinheiro, né? Ninguém chega num local para entregar um conteúdo que chega 8 da manhã e sai 10 horas da noite só porque tá ganhando dinheiro, né? Apesar de que o cronograma era até 8 horas da noite esse dia. Era só 12 horas de imersão. Era só 12 horas. São 3 dias, né? Só que são Só 3 12 dias. horas é coisa pra Esse caramba, dia pô. foram quase 15 horas, Sim, né? Mas o que eu falo assim, é diferente a entrega, né? entendi. E quando a entrega é diferente, a recepção também é diferente, Sim, entendeu? você dá mais valor, né, Dylan? A gente consegue dar Exatamente. com... E eu vi isso em 2 lugares. Um foi dentro da Remax, o outro foi dentro do NCI. Legal. A gente já fez vários cursos. Você já fez vários Sim, cursos, sim. né? Não, E esse aí ele não fez ainda, não. Eu ainda não. Mas eu vou Ainda lá não. no segundo semestre, já Ainda não. tá tarimbado. Né? Tá combinado já. E foi diferente. Então, quando juntou essas duas coisas, que é a Remax com a NCI, eu tenho certeza que esse ano que a gente estava conversando e que a gente planejou vai ser um ano diferenciado. Legal, show de bola. Muito diferenciado. Show de bola. E para encerrar, não menos importante, Dário, queria que tu falasse um pouquinho aqui da A Cultura do Resultado, Processos acima do talento, Fé acima da técnica. Esse que é um livro da sua autoria, já tá onde as pessoas podem encontrar, Na comprar. verdade, não tá ainda, não. Ainda não foi lançado Não foi oficialmente? Esse aqui é lançado. meu, hein? É teu? Só os Já tem a só os meus dedicatória aí, ó. mentorados que receberam nosso último Perfeito. encontro. Eu vou lançar ele oficialmente agora no dia 13, 14 e 15 de maio, no evento da Remax, no C7, que é o Encontro Nacional da Remax. Perfeito. O nosso presidente Peixoto me presenteou com essa, Muito bom. né, com essa oportunidade de lançar o livro lá. Então, é o meu primeiro livro, Legal. estreante, né? Então, assim, uma coisa que nunca passou pela minha cabeça, e aí, de repente, o senhor me provocou. As coisas vão Vão acontecendo, né, Dário? É o acontecendo. NCI, é o livro, Então, né? assim, Legal. é muito
Quando tu para pra pensar, dá uma Eu coisa falo, de louco, né, Deus é velho? engraçado, né, cara? Deus é engraçado o jeito que ele faz as coisas e você fala assim, mas senhor, eu nunca pensei nisso, mas você vai fazer. É isso Mas aí. isso eu falei que eu não queria fazer, mas agora Mas você vai agora eu quero que fazer, né? faça. A Cultura do Resultado foi um livro que nasceu de um conteúdo mais voltado para corretor, né? Uhum. Ele fala também com o dono de imobiliária, mas ele fala muito com o corretor sobre os desafios, né? Do Sim. começo, sobre como não cair em algumas ciladas do mercado imobiliário, porque tem muitas ciladas, mas ele também foi, né, respeitando alguns processos que são muito importantes, porque não basta ter talento se você não for um cara disciplinado. Então o processo, ele Tá vai te acima do ajudar, talento, tá como diz acima do aqui, né? talento, e cara, a fé, né? A fé é fundamental. A gente estava Acima da agora aqui técnica. falando de fé, e a fé, ela é antes de eu ser bom em alguma coisa, eu preciso acreditar muito que vai dar certo. Aliás, como eu gosto de dizer, que já deu certo. Que Já Deus não me colocou ali à profetiza toa. já, né? Já E profetiza. mas quem vai querer adquirir teu livro a partir dessas datas vai encontrar ele aonde? Qual Não plataforma? sei ainda, não. Ainda não sabe? Então, gente, Ó, você que eu tá fa- vendo Me esse chama no Instagram episódio, lá, Ei, chama no Fabiano, acho que Instagram. a gente vai revender Chama esse no teu Instagram, livro. chama no já tá, Instagram lá. já Quanto vai custar? eu, Também não sei, eu chama no tenho Instagram. estoque aqui, cada unidade vai sair a R$ 159. Beleza, mas depois quando tiver, fala aí pra gente que é pra gente divulgar. Até porque a gente tá falando de educação e uma leitura com um livro desse aqui, fininho, rapidinho a gente aprende. Uma horinha E de voo você lê. pronto, Vai pra você algum tem lugar, uma aqui. horinha você E lê. com certeza, quando vai. Cara, processo acima de talento. Eu sou apaixonado por isso, tá? Eu brigo muito com meus corretores que o processo ele ganha, os dados ganham de qualquer talento. Então a gente fala assim, eu uso muito o Cristiano Ronaldo como, Sim. como exemplo disso. Eu acho que para mim ele é o cara que mostra isso na prática, como o processo ganha do talento, né? Mas, gente, muito obrigado pelo papo. Muito obrigado pela troca. Foi uma honra tê-los aqui, né? Como eu falei, papo bom passa voando, a gente nem percebe. Se não o Ale levantar a plaquinha dele ali, eu não ia saber que tinha O Ale 50 tava minutos. desesperado, ele Tá. colocou 50, colocou. Eu tava aqui. Né? Então a gente vem. E aí, e você, meu amigo corretor, se você quer ter uma aula de como você vai mudar a sua mentalidade, como você vai mudar os seus processos, como os números são importantes, como a fé é importante, enfim, esse episódio é para você que quer subir de nível e eu espero que você aprenda bastante com essas férias aqui. A gente se vê no episódio que vem. Valeu!